Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém, amados? Graças a Deus. Estava com saudade. Tinha pedido umas férias. Precisava terminar meus estudos. E agora o Senhor deu vitória. Nós estamos aqui para fazer a obra de Deus. Eu gostaria de orar com você nessa noite festiva, em que celebraremos a ceia do Senhor e estamos à sua mesa. Curve a sua cabeça, ore comigo. Bendito Deus, oh glorioso Jesus, como nós estamos alegres, ó Pai, de estarmos diante, Senhor, da tua mesa. Senhor Jesus, mesa essa que representa o teu sacrifício, feito por mim, feito pela tua igreja. Senhor, esta reunião que hoje fazemos em homenagem ao teu santo nome, recebe, Deus, como um louvor, como um sacrifício de cheiro suave diante de ti. E agora eu te peço, Senhor, fala aos nossos corações, como o Senhor sempre tem falado. Não nos prive da tua palavra, não nos prive, Senhor, da tua manifestação, mas que, Senhor, nessa noite de adoração, nessa noite em que celebramos o teu nome, o Senhor possa falar audivelmente aos nossos corações, e tudo aquilo, Senhor, que milita contra a tua obra seja desfeito nesta hora, e que o teu nome seja glorificado para sempre. E como a igreja diz, glória a Deus. Abram as suas Bíblias na carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo de número 3, e eu quero ler com os irmãos do verso 14 ao verso de número 21. Efésios 3, 14, do 20 ao 21. Diz assim a palavra do Senhor. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a este a glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Irmãos, como eu gosto desse texto bíblico, e eu espero que o Senhor me dê graça para conseguir dizer tudo que esse texto expressa e diz à igreja do Senhor. Essa carta, escrita pelo apóstolo Paulo quando estava preso em Roma, endereçada à igreja de Éfeso, igreja a qual ele mesmo fundou, lá no capítulo 19 do livro de Atos. A Bíblia vai dizer que já haviam alguns discípulos na cidade de Éfeso, mas quando Paulo ele desembarca naquela cidade, ele encontra 12 varões, 12 discípulos.
não era uma igreja grande, era uma igreja de 12. E a primeira pergunta que ele faz quando ele desembarca em Éfeso é: vocês já receberam o Espírito Santo quando creram? E aqueles homens olham para Paulo e dizem assim: a gente nem sabia que existia Espírito Santo. Imediatamente a Bíblia diz que Paulo intercede por aqueles homens e todos recebem o poder do Espírito Santo. A partir dali, aquela igreja começa a crescer, começa a propagar o evangelho do Senhor Jesus. No meio da idolatria do templo da Diana, no tempo em que se tinham muitos ídolos e se lucrava com isso, a Bíblia diz que a igreja se tornou tão avivada e tão poderosa que os efésios começaram a jogar os seus livros de feitiçaria fora, começaram a jogar as suas imagens de Diana fora, começaram a dar prejuízo à idolatria. E essa igreja, durante 3 anos e meio, teve o apóstolo Paulo pregando diariamente nas sinagogas, falando do amor de Deus. É de lá que provavelmente sai a evangelização para as igrejas da Ásia Menor. Mas agora Paulo está preso. E ele começa a escrever essa carta de extrema profundidade a esta igreja. E quando chega no capítulo 3, no verso 14, aonde nós lemos, ele vai dizer assim: por causa disso, me ponho de joelhos. Por causa do quê? Daquilo que vem antes no texto. Por causa do amor de Jesus Cristo. Por causa do quê? Por causa da graça de Deus, que chamou a igreja, como está escrito no capítulo 1 desta carta, para ser o corpo e ele a cabeça, que chamou a igreja do Senhor para vocacionar para uma obra. Por causa do quê? Pelo que está escrito no capítulo 2, que o amor de Deus se revelou a nós quando nós ainda estávamos mortos em nossos delitos, em nossos pecados, quando nós ainda fazíamos a vontade do inimigo, e ele nos ressuscitou juntamente com Cristo. Paulo está com a caneta na mão e está dizendo: quando eu lembro dessas coisas, quando eu lembro da obra de Cristo, quando eu lembro da cruz de Cristo, eu me coloco de joelhos e intercedo pela igreja de Deus, para que ela entenda a profundidade desse amor. Ele está dizendo: eu me ponho de joelhos. Quando eu lembro dessas coisas, perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Preste atenção. Paulo está dizendo que tanto a igreja triunfante, que é aquela que já está na glória, como a igreja militante que somos nós, a nossa identidade está em Cristo. Nós tomamos o nome de Cristo. Nome é a primeira coisa que a gente recebe. Ainda quando a gente está sendo gerado, os pais já começam a pensar no nome que darão a gente. Mas Paulo está dizendo que quando a gente aceita Jesus Cristo, a nossa identidade não é mais a gente, não é mais nosso nome. A gente
toma o nome que está acima de todo nome, e a gente pega esse nome emprestado, e toda a família de Deus empresta o nome do Senhor Jesus Cristo. Preste atenção. Talvez alguém aqui já tenha pedido o seu nome emprestado para fazer alguma coisa. Mas você não empresta o seu nome de qualquer maneira, porque a gente diz, eu tenho um nome a zelar. Mas Paulo está dizendo que o Senhor Jesus Cristo, mesmo olhando a nossa pequenez, mesmo olhando que a gente jamais poderia pagar a dívida, mesmo olhando que a gente jamais poderia retribuir o que Ele fez, Ele colocou o nome dEle na sua igreja. E é por isso que o apóstolo Paulo diz lá em Filipenses, dizendo, tudo que eu tenho, eu reputo como esterco, para mim não vale nada, porque eu quero ser achado nele. Paulo está dizendo, quer me achar? Me procure em Jesus. Quer me encontrar? Me ache em Jesus. Quer encontrar a igreja do Senhor? Procure no Senhor Jesus. Quer achar o círculo de oração? Procure no Senhor Jesus. Quer achar os obreiros da casa de Deus? Procure no Senhor Jesus. Porque nós tomamos o nome dele emprestado, nos escondemos nele, e a partir de então a nossa identidade é revelada na identidade dele. Que coisa maravilhosa. E ele fala, eu me ponho de joelhos, para que segundo a riqueza da sua glória, vocês sejam fortalecidos com poder. Paulo está dizendo, eu estou me colocando de joelho para pedir poder para a igreja de Deus. Porque não adianta a gente ver a obra que Deus fez no capítulo 1, no capítulo 2, e a igreja se esquecer do poder que o Senhor conferiu a ela. Eu me coloco de joelhos e clamo, segundo a riqueza da glória de Deus. Paulo não está pedindo segundo o entendimento dele, segundo o que ele acha, segundo a compreensão. Ele está pedindo, Deus, segundo a tua glória, segundo o teu infinito amor, segundo a tua infinita bondade, segundo a tua infinita misericórdia, segundo a tua infinita disponibilidade, o teu poder, a tua eternidade. Deus, junta todo o teu potencial, tudo aquilo que tu és, e fortalece a igreja com poder. Porque glória de Deus, irmãos, eu não sei explicar, mas eu penso que quando a gente vê o que a Bíblia diz que Deus é, e a gente começa a juntar tudo que Ele é, e quando a gente consegue fundir tudo que Deus é, a gente tem a impressão do que é a glória dEle. Então Paulo está dizendo, Deus, junta toda a tua bondade, toda a tua mansidão, junta todo o teu amor, junta todo o teu poder, toda a tua infinitude, junta toda a tua eternidade, junta tudo isso, e segundo a riqueza de tudo que tu és, fortalece a igreja com poder. Eu me admiro dessa oração,
Porque nesta oração, a prioridade de Paulo não é as cadeias que o estão cercando, não é a prisão que ele está vivendo, mas a prioridade de Paulo é: Deus, esclarece a mente da tua igreja, que ela tem um chamado. Deus, pega a tua igreja e envolve com a tua glória. Deus, esclarece entendimento. Deus, esclarece vocacionado. Opera, Senhor, na tua igreja. A gente precisa clamar por nossa igreja. A gente precisa orar por nossos irmãos. A gente precisa orar pelos nossos obreiros. A gente precisa orar entre nós. Nós precisamos clamar pela nossa igreja, para que o Senhor acenda em nós com poder, segundo a riqueza da sua glória, poder para nós. E aí ele vai dizer: para que sejais corroborados ou fortalecidos com poder. Deus está dizendo: fortalece a tua igreja. Não deixa a tua igreja vacilar. Não deixa a tua igreja cair. Fortalece, meus irmãos. Fortalece, mas fortalece não de qualquer jeito. Jesus fortalece com poder do teu Espírito, que o Senhor já conferiu à tua igreja, que o Senhor já selou a tua igreja. Fortalece com poder, e eu tenho certeza, nós estamos na última ceia do ano. E quantas coisas passamos de janeiro até aqui, quantas coisas atravessamos, e talvez você entrou aqui dizendo: Senhor, estou me sentindo tão fraquinho. Talvez você está em casa dizendo: eu não tenho força nem para ir à casa de Deus, nem para ir à igreja. Mas hoje essa igreja toma essa oração e diz assim: Senhor, fortalece a tua igreja com poder, fortalece a tua igreja com poder do teu Espírito. Se você entrou aqui fraco, desanimado, recebe força de Deus, recebe graça de Deus, recebe poder do Espírito Santo para continuar a caminhada. Oh, glória! Ele está dizendo assim: porque vocês estando fortalecidos. E é nessa mesma carta, no versículo 6, no capítulo 6, versículo 10, que ele vai dizer: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Está aqui, Paulo está dizendo: percebe, igreja, seja sensível e perceba que tem um banquete espiritual diante de vocês. Sejam sensíveis e percebam que há tudo que a igreja precisa. O Senhor já dispensou na eternidade para que nós desfrutássemos. Para que Cristo habite pela fé no vosso coração. Quando Cristo é morador, Ele tem a prerrogativa de mandar na casa. Paulo está dizendo: eu me ponho de joelho para que Cristo invada cada coração de cada crente e tenha liberdade de morar lá e fazer o que Ele quiser. Quando a gente se hospeda em um determinado lugar, a primeira coisa que a gente chega na recepção é receber a chave. E ali a gente sabe que a gente tem dia para entrar e tem dia para sair. Porque a gente é hóspede. A gente olha na parede do quarto
e tem uma série de regras. E a gente não pode mudar a conduta dali porque a gente é hóspede. Mas o que Paulo está dizendo é, eu me ponho de joelho para que Deus não seja hóspede na vida da igreja. Que Ele não tenha data para entrar e data para sair. Que Ele não entre só no congresso ou no culto de domingo e depois passe o resto da semana ausente. Que Ele tenha tempo de permanência nessa casa. E que Ele tenha liberdade de mudar as regras, que Ele tenha liberdade de mudar, de entrar no quarto mais escuro e mudar o que Ele quiser. Paulo está orando e dizendo, eu peço, habite Cristo no coração da igreja. E não somente isso, mas que vocês... E seja mudado no homem interior. De dentro para fora. Porque quando Cristo começa a crescer aqui dentro, eu não sei vocês, mas a gente não consegue disfarçar. Ele se agiganta tanto, que Ele começa a aparecer nas nossas palavras. Ele aparece nas nossas atitudes. Ele aparece nos nossos passos. Ele aparece no nosso dia a dia. O nosso homem interior é transformado e reflete a glória de Deus. O que Paulo está dizendo é, eu quero que vocês sejam fortalecidos no homem interior. Irmãos, nos últimos dias nós temos vivido tempo em que há um poder fabricado, um poder que é encenado, um poder artístico, um poder plástico, um poder que é fogo estranho, que vem do homem. E Paulo está dizendo, não, eu quero que vocês sejam cheios, mas que isso venha de dentro para fora. Eu quero que a igreja seja cheia, mas não seja um poder fabricado, não seja uma emoção, não seja apenas uma coisa encenada, mas que ela seja cheia aqui, seja cheia lá fora, seja cheia em casa, seja cheia na rua, aonde ela for, ela carregue isso. Não mais, irmãos. E olha que se tem uma pessoa que gosta de um culto pentecostal, sou eu, mas eu gosto de coisa de Deus. Eu não gosto de poder fabricado, poder inventado, coisa fabricada, não. Paulo está dizendo, fortalece, Senhor, a tua igreja no homem interior. Muda vidas, muda paradigma, muda pensamento. Ah, Senhor, cumpre a tua palavra que o Senhor falou ao profeta Jeremias, que nos daria um coração capaz de amá-lo como o Senhor merece. Aí ele diz, para poderdes perfeitamente compreender com todos os santos. Essa compreensão não é individualista. É com todos os santos. Esse negócio de falar assim, você não quer se encher, eu vou. Não, irmão, vem comigo. O cordão de 3 dobras é mais difícil de romper. Para que eu possa compreender com todos os santos qual seja a largura que diz respeito à extensão do amor de Deus. Ele salva brasileiro, Ele salva estrangeiro. Ele salva branco, Ele salva negro, Ele salva mulher, Ele salva homem. A largura do amor de Deus não tem tamanho. Ele salva.
Ele está disposto a salvar. Para que a gente possa compreender a largura, a gente possa compreender o cumprimento desse amor que é de eternidade em eternidade, que começou antes da fundação do mundo e que vai por toda a eternidade. Vocês conseguem entender que o amor de Deus, além de agregar qualquer pessoa, ele também atravessa o muro do tempo, salvando, tratando e fazendo a obra dele. E ele diz, e vocês possam compreender a altura essa que nos eleva aos céus, que nos eleva a estar diante da presença dele, e que a gente possa compreender a profundidade desse amor que nos resgatou do lixo, que nos resgatou do monturo do pecado. Deus desceu, e a profundidade desse amor nos pegou lá de baixo e nos trouxe, nos ergueu. Paulo está dizendo, igreja, eu estou dobrando meu joelho e estou orando para vocês entenderem que Deus ama vocês. Quero te dizer uma coisa. Não é essa porta fechada que é a métrica do amor de Deus. Não é esse luto que é a métrica do amor de Deus. Não é essa enfermidade que é a métrica do amor de Deus. Mas a métrica do amor de Deus está representada aqui nessa mesa. A métrica do amor de Deus está representada no que Romanos diz no capítulo 5, que Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. E aí a Bíblia fala, para que Cristo habite em vosso coração, a fim de estarmos arraigados, fundados em amor, e poder compreender e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios da plenitude de Deus. Ele primeiro pede, vocês compreendam. Depois ele diz, Senhor, deixa esse povo conhecer. Deixa esse povo te experimentar. Deixa esse povo se misturar contigo. O acesso está aberto. Vamos experimentar de Jesus. Desfrutar da companhia dele. Para quê? Para sermos plenamente cheios do Espírito Santo. E aí ele diz, aquele que é poderoso. Pastor Marcos gosta desse versículo. Mas quando eu paro nele, eu fico pensando o que Paulo está querendo dizer. Porque ele diz assim, ele é poderoso para fazer tudo. O que é tudo? É tudo. Mas aí Paulo diz, tudo muito mais. O que é tudo acima de muito mais? Mas aí ele não para. Deus é poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente. O que é tudo, muito mais, abundantemente? O que é abundar em cima do tudo? O que é ser muito mais em cima do tudo? Isso é o que é Deus. Que não tem limite, não tem teto, não tem para aqui, não tem. Ele pode fazer tudo, muito, muito mais abundante.
do quê? Do que a gente pensa, daquilo que a gente pede. Ele pode fazer tudo muito mais. O que você está pensando aí? Jesus não tem jeito para mim, Deus pode fazer tudo muito mais abundantemente. Senhor, eu não sei como vou começar a semana amanhã, Ele pode fazer tudo muito mais abundantemente. Essa mesa prova isso, que Ele já fez tudo muito mais abundantemente. O plano perfeito dEle está aqui nessa noite. E aí Ele termina dizendo, e eu gosto disso: a esse seja a glória. Na igreja. A glória dele é na igreja, irmãos. A Ele seja a glória aqui. Os outros espaços do mundo podem não reconhecê-lo, mas a igreja de Deus o reconhece. É aqui que rendemos glória, é aqui que rendemos louvor, é aqui que rendemos adoração. A Ele seja a glória na igreja. A igreja é o endereço da glória de Deus. A igreja é o endereço do poder de Deus. A igreja é o endereço, é a sede das operações do Espírito Santo. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! É por isso que quando a gente se reúne aqui, a gente levanta a mão, a gente chora, a gente fala em mistério, a gente rende graças, porque a Ele a glória na igreja. Em todas as gerações. Pensa aí na tua geração, no que passou, no que há de vir, nos teus filhos, nos teus netos. Pensa aí na tua geração. A Ele seja a glória na igreja por todas as gerações. Oh, aleluia! Tem uma promessa de Deus na nossa vida. A nossa geração vai ser inundada pela glória de Deus, pela glória de Deus. A Ele seja a glória na igreja para sempre, 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 sempre. É por isso que Paulo fala: quem deu a Ele? Quem fez alguma coisa por Ele, para que Ele fosse devedor? Porque para Ele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Nós somos dele. Por essa causa eu me ponho de joelhos, para que junto com você, a glória de Deus, nós possamos assistir a glória de Deus se manifestar no meio da igreja. Por essa causa eu me ponho de joelhos, para que a tua compreensão seja esclarecida, que Jesus te ama, te ama, te ama e te ama. Oh, Jesus, como eu estou feliz. Eu acho que a gente tem que tomar a ceia. Mas eu quero perguntar se tem alguém que quer aceitar Jesus. Levanta a mão comigo, tem alguém? Ali, ó. Alguém acompanha a Lu? Ajuda ela aí. Tem mais alguém que quer aceitar Jesus nessa noite? Tem mais alguém? Levanta a mão comigo se tem.
Se não há, igreja. Aqui, ó, tem mais uma vida aqui, ó. Ah, é hoje. Oh, glória. A Ele seja a glória na igreja. Tem mais alguém para Jesus aí? Levanta a mão aí, é hoje o dia. Se não há, igreja, vamos orar. Jesus está salvando, vamos orar. Oh, glória. Oh, aleluia. Oh, que felicidade. Que felicidade. Oh, glória a Jesus. Você está feliz com Jesus? Adora Ele, igreja. Chora, fala em línguas. Nós estamos num culto espiritual. Esse é o endereço. Essa é a sede das operações do Espírito Santo. Se alegra comigo, com os irmãos que estão aqui, que estão voltando para Jesus hoje. Oh, glória. Oh, Deus bendito. Nós te rendemos graças nessa noite por essas duas vidas que estão agora voltando para o Senhor, se reconciliando contigo, entendendo, Senhor, o teu chamamento, a vocação que o Senhor deu a eles. Senhor, fortaleça-os em tudo. Ah, Senhor Jesus, alicerce-os no teu amor, Senhor, que nada mais possa tirá-los da tua santa presença, que não haja dificuldade, Senhor Jesus, que não seja rompida pelo olhar na cruz. Senhor, eu também tomo essa oportunidade para orar pela tua igreja, pelos meus irmãos. Igreja essa que eu amo tanto e que o Senhor colocou no meu coração. Senhor, nos enche com a plenitude do teu Santo Espírito. Nos fortalece em ti. Nos alicerça na tua plenitude, no teu amor, no teu nome, Senhor. Ah, Senhor, que nós venhamos nos perder em ti, na tua presença, e que ela seja notória em nosso meio, e que ela que ela seja, Senhor, visível, audível. Ah, bendito Jesus, eu sinto graça da tua parte para dizer: enfermo, recebe cura em nome de Jesus. Desanimado, receba ânimo em nome de Jesus. Você que está fraco, receba força em nome de Jesus. Ele está aqui, igreja, e nós te adoramos, ó Pai. Aleluia. Que Deus abençoe os amados irmãos.